Ainda de pé, queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 10. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós queremos, nesta leitura inicial, ler o cântico de Ana, na sua oração ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. E o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém, queridos? Eu só gostaria de mais uma vez repetir o verso 2, que diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, queridos, porque santo é o nosso Senhor, santo é o nosso Deus, Ele é o rochedo das nossas vidas, por isso podemos confiar e crer que Ele é por nós. Sentemos, irmãos, e louvemos juntamente com o nosso Ministério Louvor a esse Deus santo e poderoso. Então, fique de pé, meu irmão, vamos louvar ao Senhor. E o tempo de louvar ao Senhor é hoje. Então, se você pode, use as suas forças, a sua alegria para louvá-lo de todo o seu coração. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar.
e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar-se, vem louvar, vem louvar-se, vem louvar, vem louvar, vem louvar-se, vem louvar, vem louvar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio, a vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz
Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de trazer aqui, nesse momento, alguns pedidos específicos para nós estarmos orando nessa noite, também aqui. E tem a ver, claro, esses pedidos com a nossa realidade enquanto município, enquanto igreja aqui em Equador, tem a ver com as nossas famílias. E é sempre bom podermos, assim, estarmos atentos, né, a essas circunstâncias e orarmos em favor delas. Então, queridos, nesse momento de oração específico que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria que juntos pudéssemos, nesse momento, ter um tempo de oração em favor da corrida eleitoral do nosso município. Nós sabemos que todos os municípios irão vivenciar isso esse ano, agora mais precisamente em novembro, e as coisas começam a acontecer. São os lançamentos das pré-candidaturas, vem nisso proposta desses expoentes que estão se propondo. Então, assim, é importante que a gente venha pedir ao Senhor que conduza todas as coisas e, no final de tudo, Ele possa ser glorificado. E, claro, nós, como igreja, venhamos a ter dado, né, o devido testemunho nesse momento. Então, são dois pedidos que nós iremos interceder agora. Primeiro, pelos candidatos e suas propostas, para que Deus venha abençoá-los, conduzi-los, dar a eles sabedoria, discernimento. E o segundo é pela postura da igreja, para que, em meio a esse processo eleitoral, a igreja possa se posicionar de maneira coerente com a sua identidade. Quando eu falo igreja, meu amado irmão, eu falo de mim, eu falo de você, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, nós precisamos, nesse tempo, também mostrar a nossa identidade e, de fato, a nossa postura deve refletir isso para a glória do Senhor. Então, eu gostaria de pedir que, nesse momento, a nossa irmã Valquíria pudesse estar orando pelos candidatos e suas propostas, e a nossa irmã Thalita pela postura da igreja durante esse tempo. Amém, Senhor. Verdade. Verdade, Pai. Verdade. Sim, sim. Verdade.
Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É verdade. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Verdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É verdade. Sim, Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, possamos, nesse tempo, estarmos orando pelo nosso município, por esse pleito eleitoral, orando pelos candidatos e orando por nós como igreja, para que a nossa postura seja de fato, nesse tempo, a que se espera da igreja do Senhor Jesus. E eu desafio os irmãos, ouçam as propostas, leiam as propostas, recebam os pré-candidatos em suas casas, se assim for, tiver de acontecer, peça para ouvir, e eu sugiro, numa visita como essa, rapaz, eu queria conversar com você, pode vir aqui, meu santo, mas com uma condição, no final eu posso orar por você? Aí provavelmente vai dizer, pode sim. Então você escuta toda a proposta e no final depois ora por ele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, para que ele faça o que está prometendo, porque se ele não fizer, o Senhor sabe o que é que vai acontecer com ele, Já bota
um medo aí na turma, que ele vai prestar conta primeiro ao Senhor. Então, incomoda ele aí, para que ele possa estar atento. Então, queridos, vamos orar por esse tempo, para que talvez seja um tempo em que a igreja do Senhor venha dar o seu devido testemunho. Amém? E muita coisa venha mudar em nosso município, não apenas por uma nova administração, seja situação ou oposição, mas principalmente pela consciência do povo de Deus nesse momento. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 11. Nós queremos considerar esse capítulo nessa noite em nossa mensagem. São apenas 10 versículos e queremos falar nessa noite sobre a distinção gloriosa que deve ser testemunhada. E sobre esse tema eu gostaria de considerar Êxodo capítulo 11, a partir do versículo 1. A distinção gloriosa deve ser testemunhada. Todos abriram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Verso 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Amém? Oremos. Pai, Deus de toda honra e toda glória, obrigado por nosso culto de oração, por esse tempo até aqui de louvor, de oração. Queremos agora sermos ministrados por Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, a distinção gloriosa deve ser testemunhada. Eu creio que os irmãos irão concordar comigo. O povo de Deus, ele é diferente. A palavra de Deus deixa claro isso, principalmente se eu e você considerarmos as palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 6, quando ali Paulo vai trazer à tona principalmente o que diferencia o povo de Deus, principalmente destacando que estes não devem se colocar em julgo desigual. O povo de Deus é diferente. Ele pertence a Deus por direito de criação, mas principalmente de redenção. 1 de Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, o quê? Exclusiva de Deus.
O povo de Deus, ele vive no mundo, mas não é do mundo. Um grande pregador batista, Charles Spurgeon, disse: há uma distinção de largura infinita entre o pecador morto e o pecado, e o Filho de Deus vivificado pelo Espírito, que foi adotado pela família do Altíssimo. Pensando nesses aspectos, queridos irmãos, eu gostaria de, nesta mensagem, falar assim sobre a distinção que há entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. E nessa expectativa, desafiá-los a entender que essa distinção, ela deve ser testemunhada. E para isso, como já mencionei no início, eu gostaria de fazer uso do capítulo 11 de Êxodo. Então, nesse primeiro momento da mensagem, eu gostaria que juntos compreendêssemos o texto. Então, permaneça com ele aberto em nome de Jesus. Queridos, esse capítulo aqui do livro de Êxodo nos revela o anúncio da última praga que atingiria o Egito, antes da libertação do povo de Israel, da escravidão que eles estavam ali sendo subjugados. Veja, por favor, o verso 1, que diz: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Enquanto vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Este anúncio aqui, queridos irmãos, dessa última praga, divide-se em dois momentos. O primeiro deles se encontra nos versos 1 a 3, que são as instruções que previamente Deus assim transmite a Moisés sobre essa última praga. E o segundo momento está nos versos 4 a 8, que é a advertência de despedida feita ali a Faraó. Segue-se para os versos 9 e 10 o fato de que, com o Senhor reafirmando, ou melhor dizendo, segue-se com o Senhor reafirmando a rebeldia determinada de Faraó para que as maravilhas dele pudessem ser multiplicadas ali na terra do Egito. Por isso você vai perceber que no verso 9 o Senhor diz, olha Moisés, Faraó mesmo assim ainda não vai lhe ouvir. E ele não vai lhe ouvir para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Apesar, queridos irmãos, dessa rebeldia já anunciada e determinada de Faraó, ocorrendo, melhor dizendo, naquilo que for anunciado aos egípcios, é interessante porque esses egípcios não iriam impedir o povo. Na verdade, pelo que iria acontecer, eles iriam insistir para que o povo de Deus saísse. Volte comigo novamente para o verso 1. A parte final diz, olha, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Os versos 2 e 3, queridos, do texto, vai nos mostrar aí a providência de Deus, que é demonstrada. E é interessante porque essa providência é demonstrada no levar o seu povo a encontrar favor dos egípcios. E lembre-se que a turma lá estava judiando com o povo de Deus, mas nesse momento aqui, providencialmente, eles iriam, sim, ter dos egípcios um favor dispensado. Veja o verso 2. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. Moisés disse, olha, povo de Israel, chega lá o teu vizinho, peça alguma coisa de prata e de ouro. É o que o Senhor está mandando fazer. E por que o Senhor estava mandando fazer? Veja o verso 3. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Ou seja, a turma lá deu os objetos de ouro e de prata. É interessante, irmãos, e permita-me abrir aqui um parênteses rapidinho. Isso aqui vai refletir em dois momentos na vida do povo mais lá na frente. Um negativo e um positivo. O negativo é que, por causa desses objetos, parte deles é dado a Arão, naquela ocasião em que Moisés não descia no monte,
e o povo disse: está aqui, faça um Deus para que a gente possa adorar e dizer, ele foi quem nos tirou do Egito. Mas um momento positivo, que isso aqui vai refletir lá na frente, é quando vão se construir o tabernáculo e tudo aquilo que o povo tinha de valor, de objetos para serem doados em favor da construção, o povo dá. Então, aqueles que não deram para a adoração, em um outro momento vão dar esses objetos aqui para a construção do tabernáculo, mostrando aí a providência do Senhor. Mas a providência do Senhor não é apenas demonstrado aqui, porque o verso 3 ainda diz que, além do povo encontrar favor da parte dos egípcios, Moisés também era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, tanto a providência aqui está no levar o seu povo a encontrar a favor dos egípcios, como também no reconhecimento de Moisés na terra do Egito. E aqui, queridos, a influência de Moisés provavelmente se devia à realização dos outros milagres que ele já havia anunciado durante aí essas pragas do Egito, ou então, talvez, por causa da sua reminiscência, da criação na família real ali, quando ele foi encontrado naquele riozinho pela filha do faraó. Indo para os versos 4 a 8, que revelam a advertência de Deus sobre Faraó, mostrando que ali seria despedida do povo, você vai perceber que a linguagem desses versos, principalmente a do verso 6, queridos, sugere que se trata de o aviso final dado por Deus a Faraó. Veja aí o verso 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, e aqui por causa da morte dos primogênitos. E diz, qual nunca houve, nem jamais haverá. Ou seja, Deus está dizendo, Moisés diz lá a Faraó que é o ultimato, viu? O que vai acontecer nunca aconteceu antes na terra do Egito, e nem acontecerá. Então diga a ele que esteja certo, que esse é meu aviso final. Entretanto, nessa expectativa da advertência, a Bíblia enfatiza definitivamente, queridos, tanto a universalidade quanto a natureza indiscriminada da praga. É fantástico isso, eu acho maravilhoso. Veja comigo o verso 4, por favor. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Aí veja agora, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Ou seja, a praga iria atingir o quê? A todos. Tanto aqueles que estavam no grande palácio, como aquela servazinha que estava lá no seu cantinho, moendo. Entretanto, queridos, apesar dessa ênfase universal e indiscriminada da praga, perceba que ela foi dirigida especificamente apenas aos egípcios. Veja o verso 7. Porém, Deus diz, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e o quê? Os israelitas. Queridos, diferentemente dos egípcios, que seriam alcançados pela espada do Senhor, pela praga, nenhum cão, é o que o texto no verso 7 diz, rosnaria contra o povo do Senhor. E por quê? Porque o que Deus queria mostrar naquela ocasião é que, de fato, o que estaria acontecendo, aconteceria com um propósito bem específico. Ou seja, mostrar a Faraó que o Senhor faz distinção entre o seu povo e os egípcios. Veja que no verso 8, quando a palavra do Senhor nos diz, então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo,
sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Veja, queridos, que a distinção que se faria conhecida aqui revelaria o cumprimento da promessa, lá do verso 1. E qual era a promessa? A promessa que, de fato, o povo de Deus ia ser liberto, ia sair com mão poderosa de quem? De Deus, operando maravilhas e sinais. E a ocasião em que a maravilha e o sinal seria revelado ali é que no meio de toda aquela praga, sem distinção social, iria atingir apenas a comunidade do Egito. Queridos, é interessante porque, se você perceber aí nos versos 9 e 10, como já falamos, apesar do anúncio da praga, o que ela levaria, ou melhor dizendo, apesar do anúncio da praga e o que ela levaria os oficiais de Faraó a fazer, ou seja, veja aí, por favor, comigo, o verso 8, né? Que Deus diz, olha, os oficiais de Faraó descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai. A coisa ia ser tão desastrosa ali que antes mesmo do Faraó dizer alguma coisa, os oficiais dele iriam sair e iam chegar até Moisés, se prostrar e dizer, Moisés, por favor, saia daqui. Então veja, além do que ia acontecer, e o que aconteceria levaria esses oficiais a fazer, o Senhor revela a Moisés que a rebeldia de Faraó persistirá para que as maravilhas de Deus sejam multiplicadas. E veja então o verso 9 e 10. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. O que foi que aconteceu? Faraó não ouviu, a praga veio. Morreu todos os primogênitos, desde o palácio até ao pequeno casebre ali da serva que estava morrendo, inclusive os animais. Entretanto, a terra de Gósen ficou com todos os seus primogênitos, o quê? Ilesos. Deus poupou o seu povo e fez isso para mostrar aos egípcios que ele faz distinção entre aqueles que é seu e aqueles que não são. O segundo ponto desta mensagem nessa noite, queridos, além do primeiro que nos levou a compreender o texto, eu gostaria de chamá-los a atenção para a advertência que Deus faz aqui a Faraó, distinguindo o seu povo dos egípcios, principalmente no verso 7. Permita-me repetir mais uma vez o verso. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Queridos, pensando aqui nessa distinção que Deus faz do seu povo e dos egípcios, nós podemos encontrar alguns aspectos dessa distinção. A primeira delas é que essa distinção ela é claramente expressada por Deus. O texto mostra claramente aqui, no final do verso 7, que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A palavra distinção aqui, queridos, significa separação, diferença. Deus, de fato, diferenciou o seu povo dos egípcios. Deus separou o seu povo dos egípcios. Esse é o significado dessa distinção. Trata-se de uma diferença de natureza espiritual, que revela, queridos irmãos, a soberania do Senhor em escolher um povo para si. Se você lembrar bem, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus chama ali quem? Abraão.
e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação. Olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou até justificar, irmãos, estou tossindo aqui, é porque minha garganta está um pouco seca, viu? Porque depois vão dizer que eu estou com Covid aqui na igreja, sem máscara, tossindo para todo mundo, tá? Então, queridos irmãos, Deus ali chama Abraão para fazer dele uma grande nação e, através dessa nação, abençoar todas as famílias da terra. E sabemos que a partir de Abraão, que se tornou mais na frente, né, esse pai de uma numerosa multidão, Deus assim formou o seu povo, a sua nação, e a formou e a escolheu com um propósito, para que através deste povo, a glória dele pudesse ser o quê? Espalhada sobre a face da terra. Por isso, queridos irmãos, essa diferença entre o povo de Deus e os egípcios era de natureza espiritual, relevando sim do Senhor a sua soberania e escolher um povo para si. A drástica diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme, entre o povo de Israel e os egípcios, está no propósito para aqueles que ele chamou como seu povo. Se você está em Êxodo, por favor, veja aí o que diz Êxodo capítulo 4, por favor, volte aí para Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 21 a 23. Moisés aqui, depois daquele episódio, né, vivido por ele o leva a sair do Egito, e aqui regressando para o Egito, olha só o que é que Deus diz a Moisés, versículo 21 do capítulo 4 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Um parênteses aqui, irmãos. Então está vendo que antes mesmo de Moisés falar a Faraó, Deus já estava dizendo: olha, eu vou endurecer o coração do camarada, porque eu quero mostrar a ele o meu poder. E claro, ali não apenas a ele, né, a nós hoje, que temos a palavra de Deus em nossas mãos. Aí veja o verso 22. Dirás a Faraó, aqui é fantástico, queridos. Assim diz o Senhor: Israel é o quê? Meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então veja aqui o propósito de Deus já claro, antes mesmo dessa praga acontecer. Deus fez a distinção entre os egípcios e israelitas, porque para Deus os israelitas era seu filho, que precisava servir ao Senhor, e que por causa da situação da escravidão não estava acontecendo, porque eles estavam sendo subjugados por alguém que se colocava como Deus, levando o povo de Deus a servir a ele mesmo, sob o jugo da escravidão. Então veja que a drástica diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme, está no propósito, irmão, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que são o povo do Senhor. Mas eu não gostaria de apenas levá-los a pensar que essa distinção é claramente expressada por Deus, porque ainda no versículo 7 de Êxodo capítulo 11, veja que essa distinção revela uma providência especial para o povo de Deus. Veja aí, quando no verso 7, no início agora, o verso diz: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Deus está dizendo: olha, pelo fato dos israelitas ser o meu filho, o meu primogênito, sim, ser aquele que eu desejo que me sirva, mas não está podendo, porque está sob o jugo da escravidão, eu quero dizer que essa praga virá assim sobre os egípcios apenas, sem distinção social. Mas mesmo em meio a essa praga,
que matará todos os primogênitos, nem um cão rosnará contra o meu povo. E claro, Deus estabeleceu ali todo um princípio, né, onde foi celebrada a primeira Páscoa, que levou o anjo do Senhor passar pela terra de Gozem, a casa dos israelitas, sem ferir os primogênitos, nos mostrando ali aquilo que aconteceria mais adiante através de Cristo Jesus. Por isso, aí um detalhe, irmãos, aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro não morrerão eternamente. Amém? Deus já estava demonstrando isso aqui. Então essa distinção revela uma providência especial para o povo de Deus. Quando Deus, queridos, enviou as pragas do Egito, os egípcios foram castigados e o povo de Deus poupado. A partir de Êxodo capítulo 9, você vai ver que a praga da peste nos animais e da chuva de pedras atingiu todo o Egito, só não atingiu quem? Imagine, o povo de Deus. Na saída do povo de Israel, lembre-se, aquilo que era bênção para Israel tornava-se maldição para os egípcios. Porque sim, a coluna de nuvem de fogo que iluminou a Israel durante a escuridão, durante a noite, melhor dizendo, ela foi escuridão para os olhos do Egito. O poder de Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, fez o que quando o povo do Egito passou? Fechou-se o mar. Entretanto, queridos, esse tratamento, talvez, assim entendido por mim e por você, diferente que Deus faz para com o seu povo e para com aqueles que não são povo dele, escute isso, não deve nos levar a determinar Deus como aquele bonachão do seu povo. Ah, Deus é bonzinho para o seu povo. Não, mas um Deus zeloso e que julga a todos, queridos, inclusive o seu próprio povo. Pois quando o povo desobedeceu, eu e você sabemos o que aconteceu. A chibata de Deus veio e foi bem dada. E até hoje é assim. Deus chama o seu povo ao compromisso, mas quando o mesmo rejeita, sim, as consequências da desobediência ao Senhor vêm também. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. E a palavra do Senhor nos ensina ainda lá em 1 de Pedro, se eu não estiver enganado, que o juízo que está por vir passará primeiro aonde? Na igreja, no meio do povo de Deus. Seremos julgados. Então é importante pensarmos fora dessa expectativa de que por Deus tratar o seu povo de maneira diferente daqueles que não são, mostra apenas um Deus bonachão do seu povo. E em último lugar, queridos, pensando ainda nessa distinção, que é claramente expressada por Deus aqui no verso 7, que revela uma providência especial para o povo de Deus, veja que essa distinção ainda no verso 7 de Êxodo capítulo 11, sim, tem um propósito de se fazer conhecida. Eu acho fantástico isso, porque Deus deixa claro essa distinção. E o verso 7 ainda de Êxodo capítulo 11 diz assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, a providência aí, né? Desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Aí veja aí a evidência, né? Que Deus deixa claro aqui o propósito de fazer conhecida essa distinção. Para que saibais. Deus queria que Faraó soubesse que ele faz distinção entre o povo dele e aqueles que não são. Por quê? Deus queria, queridos, que todos soubessem que Israel era diferente de todos os povos da terra, por causa, querido, do Deus que eles confiavam. Se você está em Êxodo aí, volte apenas para Êxodo capítulo 6, por favor. Êxodo capítulo 6. Veja o que é que diz o verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor,
aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus o quê? Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o quê, queridos? O Senhor. Eu acho maravilhoso, queridos, esse versículo aqui, 6, quando diz aí, né? Eu vos tirarei de debaixo das cargas, eu vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com grandes manifestações de julgamento. Então Deus mostra aqui esse propósito, sim, de mostrar ao Egito aquilo que ele iria fazer em prol do seu povo. Deus distingue, queridos, o seu povo para fazer dele um instrumento de glória para si. Deus fazendo isso, o povo do Egito iria reconhecer que, de fato, os israelitas serviam ao Deus Todo-Poderoso. É só considerarmos, queridos irmãos, o Salmo 67, que estarei lendo para os amados irmãos, que traz para nós, como um salmo missionário, uma palavra de Deus para o seu povo, quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, compreendendo o texto, queridos, de fato, em sua advertência a Faraó, Deus distingue o seu povo dos egípcios. Eu quero concluir nessa noite trazendo 3 aplicações que apenas citarei, pensando em tudo isso. Aplicações que servem demais para os nossos dias, inclusive refletirmos sobre as mesmas. Quando eu e você, pela palavra de Deus, ela nos revela que somos povo do Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Diante dos dias que nós estamos vivendo, diante dessa humanidade contrária a tudo aquilo que se chama Deus e que é de Deus, que está andando, queridos irmãos, a passos largos para ainda mais distante do Senhor, e eu e você sabemos aonde esse caminho levará essa humanidade. Aprove a Deus nos escolher antes mesmo da fundação do mundo, para sermos o seu povo. Sim, essa escolha divina nos confere o poder de sermos o seu povo por sua própria vontade. Citamos 1 de Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, etc, etc. O verso 10 diz: antes não erais povo, mas agora sois povo. E pelo fato, queridos irmãos, de sermos povo de Deus, escute isso, nós somos distintos, diferentes daqueles que não são, ou pelo menos deveríamos ser. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão captando a mensagem? Sim, como povo de Deus, nós somos distintos daqueles que não são. E aqui permita-me dizer, trago à luz novamente, ou melhor dizendo, trago à ênfase novamente aquilo que falei anteriormente. Que não é porque nós somos povo de Deus que Deus é o nosso bonachão, não, nós sabemos. A palavra de Deus é clara.
Se nós somos povo, há compromissos, há responsabilidades, há uma postura a se viver. Nós somos astros do mundo, porque é nessa distinção que temos a responsabilidade de testemunhá-la. E aqui cito o último texto nessa noite, mas gostaria de não apenas ler, levá-los lá. Mateus, capítulo 5, por favor, estaremos encerrando com ele. Mateus, capítulo 5, versículos, a partir do versículo 13, por favor. A palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 5, 13, vós sois o sal da terra. Amém, queridos? Lembre-se que Jesus está dizendo aqui essa verdade a quem? Aos discípulos. E eu e você hoje somos discípulos de quem? Então, na minha e na sua vida, há essa responsabilidade. Vós sois o sal da terra. Aí veja o que é que diz o Senhor. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos... Veja aqui, queridos, que Cristo está dizendo, olha, se o sal não salgar mais, não tem como restaurar o sabor dele. Ou seja, ele só serve para ser lançado fora. Veja aqui a reflexão. E antes de dizer isso, Jesus diz, vocês são o sal da terra. A pergunta é, irmãos, nós estamos salgando? Nós estamos conservando? Mas vai para o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Aí aqui é fantástico, porque aí vem a perspectiva da distinção gloriosa que deve ser testemunhada. Aí Jesus diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sim, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram aonde? Na casa. O que Jesus está dizendo aqui de maneira prática é, olha, vocês são o meu povo, e por serem o meu povo, não tem como eu esconder vocês. Porque eu escolhi vocês para ser o meu povo com esse propósito, de mostrar a todos quem são vocês. Porque mostrando a todos quem são vocês, eu estou me revelando aos outros. Os irmãos entendem a responsabilidade que nós temos? Mas continue comigo, verso 16. Aí vem o desafio. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. É interessante, queridos, porque o que Jesus está dizendo aqui é que a partir do momento que a nossa luz brilhar diante dos homens, sim, esses homens irão olhar o brilho da luz de Cristo que está na minha e na sua vida e não vão dizer, mas rapaz, esse Valdir brilha demais, né? Não, não é assim não. Sabe o que é que eles vão dizer? Glória a Deus por esse brilho na vida de Valdir. Eles irão primeiro glorificar quem? Porque a luz dele está refletindo a glória daquele a quem ele pertence. Meus amados irmãos, encerro nessa noite dizendo que os dias de trevas que estamos vivendo, em todas as esferas da sociedade, exige do povo de Deus o brilho que o distingue. Que essa distinção gloriosa venha a ser testemunhada por mim e por você. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, por tua palavra, por ela ser viva e eficaz, por ela ser, ó Deus, desafiadora, inspiradora. Sim, ó Deus, por ela ser aquela que nos molda à tua vontade e ao teu querer. Obrigado, Deus, porque ela nos revela que somos o teu povo, mas somos o teu povo com um propósito todo especial, Senhor. O propósito, sim, de testemunhar a distinção que há entre os que são teus e aqueles que não são.
Ó Deus, que a luz do Senhor em nossas vidas brilhe, que o sabor que o Senhor trouxe às nossas vidas possa despertar sede nas pessoas, mas ao mesmo tempo venha ter o poder de conservar, sim, ó Deus, a tua vontade neste mundo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. E louvado seja o Senhor.